Quando vale a pena imigrar para Portugal? Bom, sempre vale a pena imigrar para Portugal se você gosta de café. O português, ele gosta muito de um cafezinho. Todas as vezes que você tem um evento, que você encontra com um português, ele vai te oferecer um cafezinho. Se você gosta de café, vale a pena imigrar para Portugal. Tem alguns cafés muito bons lá. Mas agora falando sério, vamos lá. Quando vale a pena imigrar para Portugal? Eu separei aqui 3 cenários em que vale a pena uma pessoa imigrar para Portugal. Meu nome é Bruno Werneck, eu imigrei para Portugal meados de 2023, então estou compartilhando essa experiência com você e eu vou te contar alguns cenários que justificam uma imigração para Portugal. Bom, o primeiro cenário é quando a pessoa tem reserva financeira e uma fonte de renda previsível. O que é isso? Por exemplo, vamos supor que você tenha um conjunto de imóveis que geram para você um aluguel, um total em aluguéis de 20, 25 mil reais por mês. Vale a pena imigrar nesse cenário. Por quê? Porque essa renda é suficiente para você viver em Portugal bem, com uma família de você, sua esposa, ou você, seu marido e 2 filhos. Então, quando você tem renda passiva ou ativa, né? Vamos supor que você trabalha como eu pela internet e você tem uma renda que te permite ter uma qualidade de vida. Por exemplo, esse valor que eu te falei de 25 mil reais por mês, com 25 mil reais por mês, você vai viver muito melhor em Portugal do que você viveria no Brasil. Você vai conseguir dar uma educação melhor para os seus filhos em Portugal do que você conseguiria dar no Brasil, porque no Brasil a escola pública é muito inferior à escola pública em Portugal. Quem são as pessoas que se encaixam nesse perfil? São pessoas, obviamente, que não dependem do mercado de trabalho da Europa para trabalhar, né? Guardadas as devidas proporções, o que eu vou te falar vale para Portugal e vale para o restante da Europa. Se você tem uma renda que permite ter qualidade de vida na Europa, vale a pena você emigrar, mas se você depende da economia portuguesa ou da economia europeia, vai ficar mais complicado porque os salários lá são muito baixos comparados com o que você pode ganhar trabalhando para uma empresa no Brasil ou nos Estados Unidos. Ou talvez em algumas cidades mais ricas da Europa, como Londres, Hamburgo, Munique, enfim. Então, se você é funcionário público, tem muitos funcionários públicos que têm uma renda boa e que conseguem trabalhar remotamente, que moram em Portugal, né? Quem trabalha no modelo remoto, no modelo home office, presta serviço para uma empresa sem precisar ir à empresa, também consegue ter uma boa vida em Portugal, desde que tenha o patamar de renda que eu já vou te falar daqui a pouco. E se você tem uma empresa que não precisa nem ser remota, mas que funciona bem no Brasil, e você não precisa estar todos os dias na empresa, você pode ir na empresa uma vez a cada 2 meses, ou passar o período de férias na empresa, também vale a pena você imigrar para Portugal, se é um desejo que você tem. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, que a sua vida vai ser melhor, não. Talvez a sua vida continue sendo melhor no Brasil. Eu tenho amigos que moram no Brasil, que reúnem essas condições, mas que para eles não faz sentido imigrar, porque querem ficar perto da família, querem crescer as crianças perto dos avós, enfim, talvez não valha a pena imigrar. Agora, se o seu objetivo é garantir que seu filho vai ter uma boa educação e que você não vai passar apertado, garantir que você vai ter, enfim, muitas opções culturais, uma qualidade de vida melhor, vai ter mais segurança, se isso for muito importante para você, sim, vale a pena imigrar para Portugal e para outras cidades da Europa, outros países da Europa, nesse contexto, tá? Por que especificamente Portugal? E agora eu vou falar um pouco aqui de uma forma que é meio politicamente incorreta, assim, sem muito filtro, sem muita politicagem. Por que vale a pena imigrar para Portugal? Porque Portugal é um país socialista, simples assim. E um país socialista tem algumas características. A primeira característica que um país socialista, que é socialista há muito mais tempo, tem é que existe pouca desigualdade social, né? Então, a Suécia é um país socialista. A Dinamarca, a Noruega são países que têm características socialistas, né? Então, a desigualdade social nesses países é baixa. O que é desigualdade social? A diferença entre os níveis de renda das pessoas menos qualificadas e mais qualificadas. Então, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, eu já vi uns vídeos sobre isso, Dinamarca, Suíça, você vai ter uma pessoa que não tem formação superior ganhando, sei lá, 5 mil euros, e uma pessoa que tem ganhando 7 mil. Né? A pessoa não precisa fazer faculdade para ter uma super vida. No Brasil, o cara que forma uma faculdade muito top, ou que faz medicina, ele vai ter uma vida muito melhor do que a dos outros e, enfim, ele vai estar na ponta de cima da desigualdade social. Na Europa não é assim. E em Portugal, o que acontece em Portugal? Lá em Portugal você tem uma renda per capita, né, uma renda média da cada pessoa, que está ali na faixa dos 1.000 euros. Em termos práticos, o vendedor da loja vai ganhar 1.000, 1.200 euros. O caixa do supermercado vai ganhar 800, 1.000 euros. O engenheiro vai ganhar 1.000, 1.500 euros. 1.500, 2.000 euros. O motorista de caminhão, que é uma profissão que lá está em falta, também vai ganhar esses 1.500, 2.000 euros, né?
A renda média da classe média em Portugal é baixa. Então, se a renda média da classe média é baixa, o poder de consumo das pessoas ele é baixo. Um fornecedor, para atender às necessidades de consumo, tem que oferecer produtos mais baratos. Significa que o custo de vida em Portugal é baixo. Você sai do Brasil com uma renda média, uma renda líquida ali, muito acima disso, você vai viver como rico, né? Um salário de um deputado em Portugal, que seria o equivalente ao deputado, é na faixa de 3.500, 4.000 euros, para você ter uma ideia. O que isso significa? Que, no geral, os salários da população em geral são baixos em Portugal. Por isso que eu disse que vale a pena você imigrar para lá se a sua renda não vem de Portugal, entendeu? E quando a pessoa tem uma renda muito alta vindo de Portugal, sei lá, um diretor que ganha 5, 6, 7 mil euros, metade disso é imposto de renda. Então, o imposto de renda reduz o poder de compra das pessoas. As pessoas vão continuar comprando e vai ter gente para oferecer os serviços e os produtos, só que, porém, os produtos vão ser mais baratos. Os serviços são caros. Qualquer coisa que você for fazer em Portugal que depende de serviço é mais caro do que você fazer em casa. Então, se você quer contratar uma pessoa para limpar a sua casa, vai custar mais caro do que você mesmo limpar. Mas isso em qualquer lugar do mundo, né? Mas a sua hora de trabalho não vai ser tão diferente da hora de trabalho da pessoa que limpa a sua casa. Entende? Aqui no Brasil, não. Existe uma diferença grande. A hora de trabalho da pessoa que limpa a casa, ela pode ser 10 vezes menor do que a hora de trabalho da pessoa que paga pela limpeza na casa. Por que isso? Porque uma diarista vai ganhar 3 mil por mês e o cara que paga diarista, o diretor, o gerente, ele ganha 30 mil. Ele ganha 10 vezes mais. Em Portugal, isso não acontece na escala que acontece no Brasil, tá? Então, por isso, vale a pena você imigrar para lá. Mas, Bruno, como que a economia gira em Portugal se os salários são baixos? Bom, existe muito benefício do governo. Então, aqui no governo brasileiro, a gente tem o Bolsa Família, que acho que é R$ 600 o mais barato. Lá também tem o Bolsa Família deles, entendeu? Lá em Portugal também tem o Bolsa Família de Portugal, que é uma escola, auxílio creche, auxílio família, enfim, para ajudar a girar a economia. Tira o dinheiro de quem ganha mais, através de imposto, e passa para quem ganha menos, tá? E o mercado de crédito lá é muito forte. Então, é fácil você conseguir crédito para comprar carro, mesmo que você não seja um cidadão português. É fácil você conseguir crédito para comprar carro, crédito para comprar casa. Se você comprovar que você tem capacidade de honrar esse crédito, vai ser fácil para você conseguir. Esse cenário de baixa renda média da população e qualidade de vida muito alta é muito propício para quem chega num país socialista com uma renda mais elevada. O segundo cenário que eu entendo que vale a pena você emigrar para Portugal é quando a renda ou suas reservas financeiras permitem bancar um orçamento de mais ou menos 4 mil euros para um casal de 2 filhos. Um casal com 2 filhos. Por quê? Porque você vai ter condições de pagar um aluguel razoável para bom ou financiar um imóvel. Se você comprova essa renda, você vai ter acesso a crédito muito fácil para comprar um imóvel e pagar ele financiado. Eventualmente, o valor da parcela do financiamento vai ser mais baixo do que o valor do aluguel. Você consegue financiar um automóvel bom ainda dentro do prazo de garantia, um automóvel zero ou um automóvel seminovo com 1 ou 2 anos. Você consegue financiar esse automóvel numa parcela que caiba no seu bolso, porque as taxas de juros lá são muito mais baixas, né? Então, por exemplo, se aqui no Brasil, para você financiar um automóvel, você vai pagar 5 automóveis depois de 5 anos, lá você vai pagar um automóvel e meio depois de 5 anos, para facilitar o raciocínio. Se aqui no Brasil as taxas de juros para financiamento imobiliário começam ali na faixa dos 10%, lá em Portugal a taxa máxima é, por exemplo, 5%. Então você pode até ter investimentos no Brasil, é lógico que você precisa fazer uma proteção cambial, mas investimentos no Brasil que te permitem financiar um imóvel em Portugal. Então tudo isso pode acontecer. Além disso, essa renda de 4 mil euros vai te permitir pagar um seguro saúde para sua família, que dê para sua família uma segurança a um valor mais acessível do que um plano de saúde no Brasil. O terceiro cenário em que vale a pena você emigrar para Portugal, e eu acho que esse terceiro cenário ele só faz sentido se você tem a renda, obviamente, se você depende da economia portuguesa. A sua vida vai ser mais difícil. A não ser que você tenha disposição para, em Portugal, começar um trabalho manual, que lá tem falta, como, por exemplo, algo na construção civil, enfim, que lá não tem, motorista de caminhão, montar uma frota de veículos. Talvez, se você tiver essa ideia, vale a pena, mas aí você precisa ter uma renda para te segurar enquanto você constrói esse negócio. O terceiro cenário, que eu acho que só vale a pena, quando você tem renda, condições de bancar um tempo ali, pelo menos nessa faixa de 4 mil euros por mês para um casal e 2 filhos, de custo de vida, é quando você tem filhos em idade escolar.
Por quê? Porque as escolas em Portugal são muito boas, as escolas públicas, elas são praticamente iguais às escolas particulares, tá? Depois eu posso fazer um vídeo falando única e exclusivamente da diferença entre escola pública e escola particular em Portugal. Mas, basicamente, as pessoas vão para a escola particular para ter ali uma segregação social, para não se misturar com os pobres. Porque na escola pública em Portugal, você encontra gente de todas as faixas etárias. Você chega na escola para deixar o seu filho, você vai encontrar o cara que está levando o filho com o Celta 2005 e vai encontrar o cara que está levando o filho com o Mercedes 2025. E essa galera convive bem junto e é até interessante, assim, para a criança ter uma visão real do mundo, né? Saber o que é o mundo, não ficar ali numa bolha. Mas essa escola pública em Portugal é uma escola de tempo integral, é uma escola muitas vezes bilíngue, a pessoa sai falando mais 2 ou 3 idiomas, é uma escola que tem poucos alunos dentro da sala de aula, é uma escola que tem muita interação com a sociedade, com a cultura, que fazem vários passeios, tem muitas atividades extraescolares que enriquecem a vida da criança. Você vai ter condição de colocar seu filho numa atividade esportiva de alto nível e num valor barato. Essa escola é gratuita. Para você ter uma escola assim no Brasil, ela te custaria de 500 a 1.000 euros, 500 chutando para baixo, por mês. Então, se você tem 2 filhos em idade escolar, você automaticamente, ao mudar para Portugal, fica 2.000 euros por mês mais rico, né? O seu padrão de vida melhora muito no que se refere a dar educação para os seus filhos, né? Eu entendo que um pai responsável, uma mãe responsável, o mais importante para eles é garantir que os filhos vão ter uma boa educação. E se você pensa assim, Portugal vai ser muito bom para você, tá? Então, nesses 3 cenários, eu acho que vale a pena imigrar para Portugal. É lógico, tem outros fatores. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, você pode mandar para mim uma mensagem no Instagram, que eu vou te responder. Pode escrever nos comentários também. Dependendo do seu comentário, eu posso até fazer um outro vídeo comentando o que você comentou, por assim dizer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.